Boa tarde a todos. Em nome do Cell Law School e do Instituto Ives Gandra da Silva Martins, nós damos as boas-vindas a todos nesse primeiro seminário de inverno de Filosofia Moral e Filosofia do Direito em Finis. Para nós é uma honra e uma alegria muito grande tê-los aqui conosco, junto com o nosso fundador e presidente emérito, o professor Ives Gandra, que vai ser o nosso conferencista inaugural. O Instituto, a professora Ana Luísa falará um pouquinho sobre ele, mas tem essa missão, tem como missão albergar toda a obra do Dr. Ives, que nessas 3 áreas do Instituto, Direito, Filosofia e Economia, é muito vasta. Então, mais que tudo, desejo um bom aproveitamento dos trabalhos. Espero que nós possamos aqui ter o início de uma tradição nessa escola também, de estudo profundo na filosofia, que é uma disciplina que para nós é transformadora e vai ser a base de todos os nossos conteúdos daqui para frente. Nós tivemos 2 anos de preparação dos nossos professores e pretendemos que ela seja o core curriculum principal da escola. Então, desejo a todos um excelente aproveitamento e passo imediatamente a palavra para a professora Ana trazer um pouquinho do Instituto para todos nós. Obrigada. Boa tarde a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso primeiro seminário de inverno do Instituto Ives Gandra e Cell Law School, né? Eu gostaria de dizer aqui algumas brevíssimas palavras sobre o Instituto Ives Gandra e sobre esse primeiro seminário de inverno, né? Quando no final de 2018 a professora Ângela Gandra Martins me comunicou, né, a sua intenção de fundar o Instituto Ives Gandra de Direito, Filosofia e Economia, a despeito, diga-se de passagem, de todos os protestos do Dr. Ives, né, que resistiu muitíssimo a essa iniciativa, e me convidou, juntamente com o Gustavo, com a Ana, o Rogério e a Maria, a sermos diretores acadêmicos do Instituto. Nós, evidentemente, ficamos extremamente felizes, mas também muito cientes da responsabilidade que teríamos, né? E aí eu me refiro não à responsabilidade pelos projetos e iniciativas com os quais nós nos comprometeríamos dali para frente, mas, sobretudo, por toda a grandeza e a história que o nome do Instituto carrega, né? Apesar de saber que Dr. Ives foi o mais resistente a doar seu nome para o Instituto, né? Dr. Ives, o nome não poderia ser outro por uma questão de justiça, claro. O nome de Dr. Ives é sinônimo, né, de vigor intelectual, de fortaleza espiritual e de coerência moral. E o nosso desejo era precisamente criar um instituto que fosse capaz de unir um debate intelectual honesto e rigoroso à formação humana, da qual nós sentimos que tantas pessoas precisam, né, desesperadamente. E nós sabíamos que desenvolver um trabalho à altura deste nome seria uma tarefa extremamente árdua, mas como José Maria Escrivá costuma dizer, lançamos-nos à água como patinhos e aprendemos a nadar nadando. Não é isso? E aqui estamos no nosso primeiro seminário. O objetivo primordial do Instituto Ives Gandra é fornecer formação intelectual e humanística de qualidade para além dos temas e autores circunscritos e tradicionalmente trabalhados nos ambientes universitários. Acreditamos na educação e no conhecimento como chave do florescimento humano, né, para usar uma expressão do John Finnis. Mas sabemos que também não podemos legar toda essa responsabilidade unicamente às universidades. Elas já fazem muito, mas nós precisamos fazer muito mais. Então, assim montamos, né, nas iniciativas do Instituto Ives Gandra, o nosso grupo de pesquisa, que este ano se dedica inteiro à obra do Charles Taylor, né? Muitos dos participantes do nosso grupo de pesquisa estão aqui, o que nos deixa muito felizes. E agora estamos no nosso primeiro seminário de inverno, nossa grande iniciativa, juntamente com o Cell Law, né? A ideia do seminário veio de experiências que tivemos em diversos eventos que acontecem desse tipo sazonalmente em várias partes do mundo, muito especialmente nos Estados Unidos. Eu mesma, assim como o professor Marcos Paulo, que também está aqui presente,
Tive a alegria de participar de um seminário de verão promovido pelo Witherspoon Institute nos Estados Unidos, na Universidade de Princeton, e do Elmi Institute na Universidade de Yale, e nós achamos que precisávamos começar a fazer algo semelhante aqui no Brasil. E esse nosso primeiro seminário é uma iniciativa nesse sentido, né? E nem nas nossas mais animadas expectativas achamos que na sua primeira edição nós congregaríamos tantas pessoas vindas de tantas partes do país e tão bons professores, né? Grandes professores. Então, sem os quais temos certeza esse seminário simplesmente não aconteceria, né? Então, aos professores que acreditaram nessa ideia, se envolveram na montagem do evento, desde as escolhas do texto até a sugestão do grupo de trabalho, assim, a gente dá nosso muito obrigado, né? E, por fim, né, ter nosso primeiro seminário sobre a obra de John Finnis foi algo bastante natural. Afinal, Finnis é o autor que traz tantos e tão relevantes aportes sobre os mais diversos temas do direito e da filosofia, e com tanta riqueza humanística, que simplesmente não havia como escolher outro nome, outro autor para essa primeira edição do seminário, né? Mas não me alongarei na apresentação sobre ele, porque teremos muito tempo para discutir os seus temas. Quero apenas deixar aqui registradas as palavras de agradecimento em nome do Instituto Ives Gandra e do Cell Law School, e dizer que, comunicar a certeza, né, de que nós estamos apenas no começo dessa bela trajetória que iniciamos agora. Muito obrigada. Bem, o nome do Instituto Ives Gandra foi contra a minha vontade. O senhor devia ser um instituto de filosofia. E à medida que a Ana Luísa começava a falar, eu tinha vontade de afundar aqui na prática. O que menos, entende, eu gostaria era ter um nome, até porque grande parte das minhas teorias filosóficas, apesar de ser da Academia Brasileira de Filosofia, são teorias unitárias, nem minoritárias. Só eu é que as defendo e não encontro o respaldo que eu gostaria que tivesse. Eu estava mostrando aqui para a nossa caríssima Ana Caran, que administra tão bem o Centro de Extensão Universitária. Ana Luísa, ela falou tudo isso porque ela é minha co-estaduana. Ela, por nascimento, eu, por adoção, sou também cidadão do Rio Grande do Norte, de tal forma que isso gera essas palavras tão simpáticas com que ela apresentou ao Instituto. E Ana, administrando, eu trouxe para ela, até mostrei, a primeira edição do livro Aquinas, do John Finnis, e, ao mesmo tempo, como assinatura dele no livro, um grande amigo já falecido, quando esteve com ele e era amigo dele, obteve o livro para mim, o Murilo Mendes. E é um livro muito bom, ao qual eu farei referência durante a palestra. Pretendo dividir essa palestra, até porque eu não gostaria de ficar apenas numa reflexão sobre as teorias, sobre a filosofia, sobre a forma como John Finnis vê o direito natural, mas a minha intenção era também pôr um pouco da minha visão particular, que eu venho defendendo há muitos anos, como eu disse, posições unitárias. Não tive ainda o respaldo, eu acho que nunca terei, mas, de qualquer forma, com um auditório altamente qualificado como esse que tem, eu não vou perder a oportunidade de, à luz da teoria do John Finnis, de Hart, apresentar também um pouco o que eu penso e como eu vejo o direito natural. E a palestra será dividida em 3 partes. Uma parte inicial, que eu não vou me estender muito, porque teremos painéis especificamente sobre o John Finnis, o que eu acho que ele representou uma inovação na perspectiva de examinar o direito natural. A segunda, uma certa análise da filosofia, que já fiz na Academia Brasileira de Filosofia e quero trazer aqui, em nível de que nós estamos ainda, muitas vezes, e por melhores que sejam os nossos filósofos, ainda tateando uma evolução da filosofia na humanidade. Por fim, apresentar
a minha visão pessoal, como eu disse, unitária, e como eu vejo a perspectiva do direito natural, que, aliás, eu apresento. E quem quiser pode encontrar o livro no meu site, www.gandramartins.dvbr, que é uma breve introdução ao direito, uma breve introdução ao direito natural. Qual foi a grande inovação que nós tivemos no João Fines? Foi ele examinar o direito natural a partir dos fatos e não nas teorias que deveriam conduzir e definir os fatos. Talvez uma frase que justifique bem e que possa permitir compreender como ele evolui para chegar ao pensamento do direito natural, da filosofia do direito natural, do direito que seria um direito subjacente, está naquela... é o cidadão que ele buscar os fins. Por que eu vou ao médico? Porque eu estou doente. Então, eu tenho a finalidade, porque eu estou doente, eu preciso de um médico. Vale dizer, eu não posso desconhecer o fato para tentar aplicar. O Roberto Campos, gostava muito do Roberto, nós éramos amigos, o meu primeiro livro de finanças públicas, financiado pelo Roberto Campos, ele tinha frases admiráveis, e uma delas, para economistas, podia ser aplicada muitas vezes para a filosofia. Ele brincava, sendo economista, que o economista era aquele cidadão que procurava saber se aquilo que estava dando certo na prática daria certo na teoria. E os filósofos, de certa forma, muitas vezes, partem da filosofia sem perceber a natureza das coisas. É evidente que, se nós examinarmos a natureza das coisas, os fatos em si, e todo o pensamento de Fines, a partir... Este livro eu considero um livro fundamental na obra de João Fines Aquinas, quer dizer, a filosofia de direito de São Tomás de Aquino à luz da Suma Teológica. E ele partia de conhecer os fatos. Quer dizer, todas as teorias de Kant, de Hume, etc., em que eles apresentavam uma visão do direito natural, teorizando para mostrar que nós teríamos que nos adaptar àquela realidade, a sensação que se tinha que vivíamos nas especulações filosóficas. E quase todas elas, depois da filosofia grega, que, a meu ver, a espinha dorsal, continua sendo aquela que baliza por inteiro todo o pensamento filosófico mundial, eu considero que é periférica toda a filosofia feita principalmente após, não dos pré-socráticos, mas dos três grandes pensadores. E porque Sócrates, Platão, Aristóteles, não sabe se realmente o pensamento de Sócrates era rigorosamente aquele que Platão apresentou. Não sabe até que ponto houve uma interferência, um pensamento do próprio Platão colocando na boca de Sócrates. Mas, de rigor, lá nós temos a espinha dorsal de toda a filosofia. Tudo que se fez posteriormente foi algo que se apresentava perifericamente. E há um discurso do Platão que me impressiona muito, em que ele vai à essência do direito natural, que é no diálogo de Gorgias, em que há uma discussão em que Sócrates se discute com um cidadão que defendia a tese de que o direito natural exige que as coisas, de acordo com a sua natureza, deveriam ser respeitadas. E mostrava o seguinte: a natureza toda ela tem as suas leis normais, as suas leis próprias. E essas leis normais, as leis próprias,
devem ser respeitadas. O forte tem direito à sua fortaleza. É da natureza do forte ser forte. É da natureza do fraco ser fraco. O que vale dizer, em última análise, tentar proteger o fraco nas relações humanas contra o forte é ir contra toda a natureza do fenômeno vida no mundo. Porque, de rigor, o forte tem direito à sua fortaleza, o fraco à fraqueza, e o forte pode dominar e fazer o que quiser com o fraco, porque ele está exercendo naturalmente o seu direito à fortaleza. E Sócrates responde que, em relação, evidentemente, eu estou abreviando o pensamento do discurso, os seres humanos, quando o homem evolui através e vai até o direito ao dar fortaleza e proteção ao fraco contra o forte, faz, na verdade, dar mais fortaleza para o forte e mais fortaleza para o fraco, porque faz com que eles possam crescer no mundo em que haverá uma expansão maior das próprias pessoas que constituem uma sociedade, e não os fortes eliminando os fracos. É evidente que o pensamento grego, os três pensadores gregos, quando formam a espinha dorsal da filosofia ocidental, basta dizer, por exemplo, que nós temos Santo Agostinho, Platão sendo reproduzido numa visão já cristã, São Tomás de Aquino, Aristóteles, Avicena, Alfarabi, Averroes, na época em que havia uma filosofia islâmica em grande difusão, ao ponto de influenciar a própria filosofia medieval do século XI, XII, XIII, que era uma filosofia fundamentalmente cristã. Nós verificamos que esses três pensadores influenciaram o pensamento islâmico e o pensamento ocidental, que é o pensamento que vai, inclusive, gerar as grandes universidades e todo o maior fruto da Igreja cristã em matéria cultural, que foi a criação da universidade. Ora, Finis, quando ele contesta, ele volta, de certa forma, a essas raízes. Nesse livro sobre São Tomás de Aquino, que ele chama Aquinas, ele mostra que toda a concepção legal, concepção do direito natural, que gera a política e a filosofia, porque a ordem legal vai gerar a política e a filosofia, ela se baseia em ter que compreender os fatos para que, efetivamente, se possa compreender as regras que regem aqueles fatos que se conhecem. E não imaginar regras e pensar que essas regras poderiam ser aplicadas, como muitos dos filósofos pensaram. Aliás, se nós analisarmos um dos inspiradores, também eu tenho a primeira edição do livro, dele em 1961, que era Hart, no The Concept of Law. O que nós verificamos naquele livro é que, apesar de ele ser um positivista, ele tinha essa visão clara de que havia alguns, e ele falava em 5 princípios fundamentais para o direito natural. E ele, de certa forma, veio influenciar o pensador inglês, procurando contestar em muitos pontos Kelsen, porque a grande crítica que Kelsen fazia ao justnaturalismo era a seguinte crítica: a crítica de que havia diversas correntes do justnaturalismo e que direito natural não poderia existir. Ele mesmo diz: só existe o direito positivo, é o poder que tem poder e a possibilidade de ele exercer esse poder através da lei. A própria teoria da norma pura, que haveria uma norma fundamental a inspirar. Se nós analisarmos, nós vamos verificar que, efetivamente, o que ele dizia era uma relação extremamente irracional entre alguém que tem poder dentro de um Estado para fazer uma lei, por isso ele contestava moral, direito natural. Existem diversas correntes de direito natural, nós não podemos falar em direito natural, e só existe o direito posto.
Não existe moral no direito, é a norma pura que vale, a norma que obriga, embora ele não tivesse equacionado dois problemas fundamentais em toda a sua teoria. A primeira era a possibilidade desse direito ser mudado em função das relações daqueles que iriam produzir o direito com interpretação, e o problema do Poder Judiciário, que poderia interpretar aquele direito chamado posto, e que poderia ser uma interpretação que nada tinha a ver com a norma pura, a norma feita, a norma do poder que lá estava. Porque muitas vezes, em todo o mundo, o Poder Judiciário extrapola a interpretação daqueles que lá estão exercendo o seu poder de julgar. Ele procurava equacionar esse problema dizendo, não, o poder que faz a lei, tendo força para exigir a lei, nós podemos efetivamente exigir que ela seja cumprida. E um juiz, quando está tomando uma posição, ele também está exercendo o poder de um Estado que lhe permitiu. E a existência de um direito internacional, em que muitas vezes o direito não é posto, isto pode ser solucionado pela conjunção dos poderes do exercício do direito internacional, que representa ainda um direito em que não tem um poder cogente capaz de obrigar. Basta dizer que o princípio de ingerência é um princípio dominante ainda hoje, em pleno século XXI, no direito internacional, a ponto de muitas vezes não se respeitar o direito e quem tem força obriga, e que levou Hart, no The Concept of Law, a combater, dizendo o seguinte, de rigor, existe um princípio no direito que ele não avançou, que é o princípio da obediência. E esse princípio da obediência faz com que as pessoas, quando aceitam um determinado princípio, passam a obedecer esse princípio, e isto que dá sustentação, na maior parte dos países, à existência, portanto, de uma ordem que seria uma ordem de direito posto, uma ordem de direito positivo, embora reconhecesse a existência de 5 princípios de direito internacional natural. E aí é que nós continuamos uma evolução do direito natural ao ponto de Izquierdo e Hervada defenderem o seguinte, direito natural que o Kelsen critica, das diversas correntes, existem alguns princípios que são fundamentais em direito natural. Esses princípios, um núcleo pequeno, em que não se contesta de que são direitos postos, que o Estado só pode reconhecer, e se o Estado não reconhece, aquela ordem legal terá pouco tempo de sobrevivência. E nas ditaduras que não se respeitam determinados princípios de direito natural, é porque esses direitos fundamentais, um núcleo pequeno, é que teria que ser respeitado. E o dado interessante no pensamento de Izquierdo, de Hervada, que diz que o direito natural é a ordem social justa, é uma definição curta, 3 palavras, ordem social justa, os dois são grandes naturalistas espanhóis, eles diziam o seguinte, esse pequeno núcleo de direito natural, esse pequeno núcleo é um direito reconhecido por todas as ordenações, mesmo as ditaduras, que ao reconhecerem não o cumprem, mas vivem. O que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos? A Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma declaração de direito natural. Se nós pegarmos a Constituição da Venezuela, com seus mais de 300 artigos, há um elenco de direitos individuais maior do que o elenco que nós temos nos 78 dispositivos do artigo 5º. Porque, de rigor, mesmo as ditaduras não podem esquecer de que eles estão fazendo e reconhecem a existência. São direitos fundamentais do ser humano que cabe ao Estado reconhecer e não criar. Eu crio um sistema de governo, o parlamentarismo, o presidencialismo, isso não é direito natural. Mas, na prática, há um direito que é o núcleo dos direitos fundamentais do ser humano que começam a ser revelados, e esse pequeno núcleo, que é reconhecido hoje universalmente, por exemplo,
uma Declaração Universal de Direitos Humanos, que evidentemente não esgota todos os direitos naturais. E aí que eu entro na segunda parte, que me parece importante para compreender o pensamento de Finis, que vai dos fatos para a teoria, e não da teoria para os fatos. Vocês devem ter visto nos jornais, aliás, eu queria só lembrar o seguinte: o Centro de Extensão Universitária, no fim da década de 70, que durante 2 anos nós tivemos 2 simpósios nacionais de direito natural. Eu não sei se vocês ainda têm os livros aqui. Se tiverem, foram 2 seminários excelentes em que se discutiu este núcleo fundamental de direitos individuais. E esse passa a ser o 3º seminário de direito natural que nós fazemos aqui no Centro de Extensão Universitária. Mas eu quero voltar a começar a segunda parte. Os senhores todos viram uma fotografia muito bonita nos jornais há uns 2 meses atrás, em que aparecia uma roda de sol, de fogo, e embaixo conseguimos, através de telescópios colocados em 4 cantos do globo, fotografar um buraco negro. Um buraco negro pequeno, do tamanho de 6 bilhões e 500 milhões de sóis, e que está a 55 milhões de anos-luz da Terra. A velocidade por segundo da luz é de 300 mil quilômetros, 55 milhões de anos-luz, e que certamente, agora que se fotografou, nós não sabemos se já não desapareceu tudo aquilo, se tudo aquilo não foi absorvido pelo buraco negro, que é um buraco consideravelmente maior do que o pequeno buraco que nós temos na Via Láctea, que é o Sagitário, que é um buraco negro de apenas 4 milhões de sóis. O que são 4 milhões de sóis ao lado de 6 bilhões e 500 milhões de sóis do outro buraco negro. E esta galáxia M187, onde está esse buraco negro, é uma das dezenas e dezenas de bilhões de galáxias que existem no universo, dos quais uma delas é a Via Láctea, cujo diâmetro é de 100 mil anos-luz, no qual estão mais de 100 bilhões de sistemas estelares, maiores ou menores do que o Sistema Solar. Então, nós temos uma dimensão do universo em que começou com um Big Bang. Os cientistas extremamente felizes no século passado, Carl Sagan, descobrimos o Big Bang, algo que qualquer hebreu ignorante há 6 mil anos atrás já sabia, lendo o Gênesis, que havia um Fiat Lux, que era o Big Bang a que fez menção. Aquela iluminação brutal, era o Fiat Lux que nós temos na linguagem metafórica da época. Esse Big Bang deve ter acontecido entre 13 a 15 bilhões de anos. Então é uma diferença, assim, 2 bilhões de anos não é muita coisa, entende? O que ocorre? A Terra onde nós estamos, que é um pequeno planeta do Sistema Solar, dos 100 e poucos bilhões de sistemas estelares que existem, numa das bilhões e bilhões de dezenas de galáxias que existem no mundo, de um universo que continua em expansão e que parece que não vai haver possibilidade de uma gravidade fazer com que volte. Houve uma teoria que pretendia que, quando terminasse a força de expansão, haveria uma possibilidade de retornar. Nós temos 5 bilhões de anos, dos quais a vida surgiu entre 3 bilhões e meio e 4 bilhões de anos. O fenômeno vida, nesse planeta Terra, surgiu entre 3 bilhões e meio a 4 bilhões de anos. Não se sabe, é uma diferença de 500 bilhões de anos, mas, enfim. Houve os dinossauros que nós tanto gostamos, de filmes que aparecem aí, todas as crianças gostam, não há criança que não tenha o seu amor por dinossauros, viveram 150 milhões de anos. E não se sabe se esses 150 milhões de anos dos dinossauros
se eles não desapareceram por causa de um meteoro que caiu no Golfo do México, porque as águas estão ainda quentes daquele fenômeno de 65 milhões de anos atrás, entende? Gerando uma nuvem de tal ordem que eliminou vegetação, etc., eliminou os grandes dinossauros que haviam na Terra. O Homo erectus, de 1,20 m mais ou menos, apareceu apenas há 1.400.000 anos. E o Homo sapiens que nós conhecemos, aquele que passa a ter consciência, sabe o que quer, vai, há 200.000 anos, que não são nada ao lado de 1.400.000, e muito menos em frente a 3,5 bilhões a 4 bilhões de anos. 200.000 anos atrás. Mas os neandertalenses estão há só 50.000 anos, que em nível de idade cósmica não representa rigorosamente nada. A história narrada, o documento de Sinué, a primeira prova escrita existente, o primeiro documento no Egito, entende, que gerou até um romance do Mika Waltari, o egípcio, é de 6.000 anos atrás. A evolução do mundo, dos 200.000 até os neandertalenses de 50.000, a Cro-Magnon de 20.000, há 10.000 anos atrás, a Jericó, que tinha 9.000 anos, pelo menos pelo seu carbono 14, chegou, até a história narrada são 6.000 anos. Quer dizer, nós temos 6.000 anos do primeiro documento escrito até agora. Se nós examinarmos a rapidez com que foi o Homo sapiens para Neandertal, para Cro-Magnon, para a escrita, para os primeiros impérios e civilizações, e tivemos os primeiros documentos escritos, os primeiros textos legais, Urnamunu, Gipstá, Hammurabi, Suzi, as leis de Amon, todas essas antes dos gregos. E o que nós vemos nisso? Um poder que havia sem nenhum respeito, eram descendentes de deuses, todos os homens tinham uma aspiração de que havia uma força maior que não sabiam entende, com exceção do povo judaico, e, de rigor, o que nós vimos foi algo que impressiona, porque que um povo selvagem, dos neandertalenses, daqueles homens primitivos, da pré-história, começa a haver leis em que o poder não é contestado. Quem tem o poder é descendente dos deuses, mas já procura organizar a sociedade. E com alguns princípios, que são princípios próprios de que se vai descobrindo gradativamente as leis do direito natural. É evidente que nessa evolução o que nós temos é o aparecimento do pensamento grego. Eu tenho uma admiração pela filosofia, pela história grega muito grande. Inclusive, na Academia Paulista de História, eu ocupo a cadeira que foi do fundador da cadeira na Universidade de São Paulo, o professor Eduardo de Oliveira França, que foi meu professor de História e que era um profundo admirador da civilização grega. Talvez por isto é que eu sempre tive uma tendência, e talvez até exagerada, por tudo que os gregos... Mas eu tenho a impressão que a civilização grega, ela representa, em nível de pensamento cultural, filosófico, artístico, literário. Por exemplo, os romanos copiaram em tudo, entende? Embora a sua mitologia fosse uma mitologia que havia uma aspiração de Deus, mas eles criavam os próprios deuses, porque todos os deuses tinham todos os defeitos dos seres humanos, entende? Na prática, a capacidade cultural era enorme. E a teoria, que me parece dos gregos, quando eles percebem tudo o que já fora feito no Oriente, China, Índia, e é interessante porque Alexandre chegou no final da civilização, e ele era macedônio, nem era propriamente grego, até a Índia. A civilização chinesa, hindu,
tem o seu valor, as figuras como Confúcio, Buda, etc., que eram pensadores, e Buda até como pensamento religioso. A verdade é que isto desemboca num pensamento, desde os pré-socráticos até os grandes, e mesmo depois todo o reflexo de uma filosofia de mais de 500 grandes filósofos que sucedem Sócrates, Platão e Aristóteles. Nós encontramos o ser humano sendo compreendido independente de haver deuses, os representantes dos deuses que o dominavam, e o povo que teria o direito, como dizia o meu amigo Jô Soares, qual é o direito do escravo? Ele tinha o direito de obedecer. O escravo não fazia outra coisa senão obedecer. Pois bem, quando os gregos aparecem, e eles não criam um império, e não criam um império por uma única razão, é de que eles estavam separados pelo céu, pelo morro e pelo mar. Essa era a teoria do Eduardo França. Ele dizia o seguinte: o céu levava o grego ao mar, as conquistas no Mediterrâneo. A montanha separava os povos gregos e o mar, o céu, era o que iluminava e permitia que se pudesse, através das estrelas, conquistar, através do Mediterrâneo, novas terras. Então, eles nunca conseguiram fazer um império. Mesmo a Magna Grécia, quando Atenas enfrenta Esparta e cria na Itália a Magna Grécia, eles nunca chegaram ao império. E aí vem a grande inflexão de uma evolução desses anos, que é o direito romano. Qual foi o grande mérito de Roma? O que o gênio romano criou? O que o gênio romano criou, de rigor, foi o seguinte: foi um instrumento de conquista que nenhum povo antigo teve. Nem elamitas, hititas, egípcios, babilônios, sumérios, nenhum deles, que foi o direito. Pela primeira vez se tem o direito como instrumento de conquista, como instrumento de o povo ser respeitado. Pela primeira vez, um tribunato de plebe que se cria na República Romana. E os romanos, que na literatura copiaram tudo dos gregos. Virgílio é Homero, Terence, Plauto, Ésquilo, Tucídides e Aristófanes, eles copiam, entende? Os deuses são rigorosamente os mesmos deuses. Não tem absolutamente nada de novo. Os próprios filósofos romanos reproduzem o pensamento grego escarradamente. Não apresentam nada de novo. Mas eles apresentaram algo que os gregos não conseguiram. Drácon, Licurgo, Solon tinham disposições legais. Mas o direito como instrumento de conquista que levava a cada povo fiel a Roma, até a garantia do direito romano. Vocês lembram Paulo quando dizia, entende? Eu sou cidadão romano, tenho o direito de ser julgado lá. Eu sou cidadão romano, não posso ser chibatado. Os centuriões tendo medo disso. Mesmo no tempo do Império, quando os imperadores no século III eram todos mortos, e duravam 3 ou 4 anos, tanto os imperadores quanto os césares, pelos novos comandantes que tomavam conta da tropa, o direito era respeitado, nada obstante a perseguição dos cristãos, que eles entendiam que colocavam em choque a própria estrutura do direito romano. E quando Constantino, em 315, estende a religião católica, depois de uma perseguição recente de Diocleciano, em 300, dos cristãos, ele só fez por uma questão política. Mais de 55% do Império Romano era cristão. E para governar com 2 Césares e 2 imperadores, só mesmo com o reconhecimento que ele fez para ter garantia política lá. Então, o direito romano representa uma inflexão. E esse direito romano é aquilo que, fundamentalmente, começa a desventrar melhor o direito natural em termos
de legislação posta, de jurisconsultos, de jurisprudência. Há todos estudos que se fazem do direito romano, desde a época da República, e é o direito que vai, de certa forma, durante a Idade Média, influenciar toda a arquitetura dos povos bárbaros, que não tinham direito, que não tinham organização, e graças à Igreja Católica, à Igreja Cristã na época, que preservava os valores culturais a dominar. Então, nós temos uma evolução desse período e temos a figura de Cristo quando aparece. Aliás, as três únicas grandes religiões monoteístas, que são o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, têm uma mesma origem que Abraão. É interessante isso. Abraão é o pai do islamismo por Ismael, do cristianismo e do judaísmo por Isaac, e por Cristo, que vem representar o Novo Testamento. E nós aí percebemos o seguinte, que à medida que se vai aprofundando, se vai percebendo que os valores cristãos, em grande parte, aqueles valores que são apresentados, quando apresentados como Aquinas, como Fines, no pensamento jurídico de São Tomás de Aquino, são valores de direito natural. E a evolução vai se dando de tal forma que as monarquias absolutas, depois das grandes descobertas, o iluminismo não conseguiu destruir, entramos nas conquistas do século XIX, o constitucionalismo de 1215, da Constituição Americana, da Constituição Francesa, os três movimentos, portanto, do constitucionalismo moderno, um de equilíbrio do Estado entre si, que era na Inglaterra, da Magna Carta Baronorum, do sentido de pátria, mais do que do próprio povo e poder, na Constituição Americana, o do povo como destinação final do direito, na Constituição Francesa de 1791, apesar de ter vivido o maior banho de história, de sangue da sua história. Nós entramos no século XIX, no século XX, os grandes pensadores, todos periféricos, pensadores que também vieram, Hegel, Locke, Montesquieu, Bacon, entende? Hume, e Hobbes, e Derrida fazendo periferia. E temos hoje reconhecido em legislações determinados feixes, determinados núcleos de direito natural. E agora, se nós analisarmos, nós verificamos o seguinte, tudo isso em 6.000 anos. O que são 6.000 anos na história do universo? O que são 6.000 anos na história do mundo que deverá, se não for destruído por nós mesmos, chegar a 5 bilhões de anos ainda, que é quando o Sol, ao explodir, vai consumir a Terra. Aliás, é outro aspecto extremamente interessante do Evangelho. São Pedro não era um especialista em ciências astronáuticas. Eu tenho a impressão que ele nem conhecia algo além daquilo que, como pescador, ele tinha. E na carta de São Pedro, número 2, ele disse que a Terra vai ser consumida pelo fogo. E hoje o Carl Sagan, com um atraso de 2.000 anos, porque ele é cientista e São Pedro não era, por isso que ele atrasou tanto, que a Igreja, através da palavra revelada, conhece com muito mais rapidez, entende? Chegou à conclusão, efetivamente, em metade do século passado, de que quando o Sol for consumido e explodir para se tornar uma estrela posterior, o Sol efetivamente vai consumir certamente Vênus e a Terra, possivelmente Marte. O que vale dizer, São Pedro previu que se nós não destruirmos a Terra antes, ou um meteoro ou coisa semelhante, daqui a 5 bilhões de anos vai ser consumido. E como eu acredito mais em São Pedro do que na ciência, que está apenas tateando, eu acho que realmente não vai haver uma destruição por nós, porque ele diz que a Terra vai ser destruída no final dessa maneira. 6.000 anos. O que é isto? Então, agora eu dou o luxo de entrar na minha teoria unitária,
que eu apresentei quando fiz a minha tese de doutoramento, mas sob um outro enfoque, a teoria da imposição tributária, isso em 1982. Na época, o mestrado não havia, só foi instituído em 1971, eu tinha feito especializações que equivaleriam ao mestrado. Depois tive umas divergências com o governo, houve um pedido de abertura de um inquérito policial militar contra mim e o confisco dos meus bens. Conseguimos derrubar tudo isso, mas, de qualquer maneira, eu fui aconselhado na própria USP a não concorrer ao doutoramento que eu tinha direito, feito mestrado, teria direito. O Mackenzie me ofereceu a oportunidade. No momento em que se abriu o doutoramento no Mackenzie, eu fui o primeiro doutor do Mackenzie e defendi uma tese de que haveria a possibilidade de direito natural na imposição tributária. Precisaríamos descobrir. E aí é que vem com que eu estou encerrando essa exposição, essa terceira parte. Eu estou convencido do seguinte: nós estamos tateando muita coisa. Se nós considerarmos princípios civilizatórios hoje na humanidade, nós vamos verificar que, apesar de tudo que nós vemos, às vezes uma espécie de degradação de costumes, e de verificarmos muitas vezes a corrupção dentro do poder, etc., há determinados princípios que começam a ficar na cabeça de todos. Quando nós vemos, por exemplo, uma eleição de um homem que, enfim, ele tinha uma posição contrária exclusivamente à corrupção, do seu plano, e é eleito porque o povo não aceita a corrupção, significa que há dentro da cabeça, e eu não entro no grão, não estou fazendo apologia de ninguém, eu estou querendo dizer apenas de um fato concreto, de um dado, que através de tocar numa tecla que o povo estava cansado, conseguiu a eleição. Não estou fazendo juízo de valor nenhum dele, nem das oposições. Estou dizendo, o povo sentiu que há alguma coisa que não se aceita, é corrupção. Quando se verifica determinados princípios, imagine se falasse, por exemplo, em Luís XIV, que ele era corrupto, que ele mandava matar alguém porque queria pegar o castelo, como aconteceu com Fontainebleau, entende? Dizer, na prática, isso hoje seria inadmissível, mas aquilo era normal, ele era o governo e tal. Hoje não se aceita. Então, há determinados princípios que começam a ficar gravados no coração das pessoas. O que vale dizer, quando se fala em família, não está aí, não, está tudo isso, mas na prática há uma aspiração interna por muita gente de que é um valor que teria que ser preservado. Então, há determinadas raízes de direito natural, aquele núcleo pequeno que o Esquerdo, o Hervada apresentavam, que era o núcleo de direito natural, que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos como uma aspiração de toda a humanidade, que começa a entrar no coração de todos os cidadãos modernos, nada obstante uma realidade que não faz jus a essa aspiração e que não havia sequer a possibilidade de pensar há 6.000 anos atrás, que na história da Terra de 5 bilhões de anos, na história do Homo sapiens de 200.000 anos, na história do Homo erectus de 1.400.000 anos, nem era para se pensar. O que vale dizer, nada obstante todas as crises, houve uma evolução natural em apenas 6.000 anos, que não representa nada na história do universo, de um universo que nós não conseguimos passar de Marte, aquela sonda que foi enviada para além da Via Láctea, uma vitória notável, saiu de um sistema estelar dentro de uma galáxia e não saiu da própria galáxia. O que vale dizer, nós avançamos em 6.000 anos de uma forma fantástica.
Então, a minha teoria unitária é a seguinte, é que há normas de direito natural que nós vamos descobrindo gradativamente. A evolução da humanidade é uma realidade, com todos os problemas que o ser humano tem, com todos os problemas que o poder gera, a ambição do poder. Nós vamos gradativamente descobrindo determinados princípios para dar estabilidade. Sem ter essa visão que eu apresento, mas se nós pegarmos o Star Trek do Gene Roddenberry, ele dizia o seguinte: daqui 400 ou 500 anos nós já solucionamos o problema dos seres humanos na Terra. Nós não temos mais o problema de inveja, de roubo, etc. E daí eles conquistam o espaço e vão encontrando em cada povo que encontram os defeitos que existiam na Terra. Eu diria o seguinte, eu não sei se nós seremos os únicos do universo, mas é possível que Deus tenha colocado dentro desse imenso universo apenas num planeta insignificante, de um sistema insignificante, dentro de uma galáxia que é uma das dezenas e dezenas de bilhões de galáxias, entende? Alguém que recebeu, entende, esse dom de pensar, e de pensar, de saber seu destino e procurar. Eu li esse último livro do Stephen Hawking, Breves Respostas para Grandes Questões. São 10 questões que ele apresenta. A primeira deles diz: não, Deus não existe. O universo foi criado do nada. Entre o nada eu prefiro Deus. Mas a primeira questão ele responde dessa forma. Mas as outras 9 questões eu concordo em tudo. E ele mostra na última questão que o que nós vamos ter de desenvolvimento nesse século, ao ponto de ele dizer que daqui a algumas dezenas de anos, o avanço tecnológico do homem, num único ano, será superior ao avanço tecnológico de toda a humanidade até aquele momento. Tal é a velocidade. Isso vai nos levar a descobrindo gradativamente as formas, a razão, o direito natural para cada uma das relações humanas em todos os seus aspectos. Então, na minha visão, partindo como Finis, como Esquerda, como Hervada, de princípio de que nós temos que conhecer os fatos e assim vamos podendo formular e compreendendo qual é o direito preexistente para regular esses fatos. Eu entendo que, embora nós conheçamos pouco ainda, temos a estrutura, mas de rigor, se nós examinarmos, nós estamos, em verdade, crescendo. E esse crescendo vai nos permitir alargar ao ponto de um dia termos o direito natural sendo compreendido para todas as relações do ser humano, não sei se daqui 100 anos, 200 anos, 500 anos, 1000 anos, mas a velocidade do crescimento do ser humano é de tal ordem que eu sou otimista nessa verificação. E só para terminar, primeiro aspecto, quando se fala no Gênesis, com 6 dias para os 15 bilhões de anos da existência do universo, mas a ordem de criação é aquela que lá está, e o homem é o último que aparece, naquela ordem de criação, nós temos, evidentemente, uma linguagem metafórica dentro da Bíblia. E é impressionante, porque algumas das previsões daquela ordem de criação é a ordem que se descobriu ter sido a evolução do universo. Agora, há um dado que impressiona. Todos aqueles que criticam a figura, por exemplo, de Adão e Eva, e que dizem, nós estamos no... o criacionismo não existe, e o que existe é o evolucionismo. Hoje, o pensamento de direito natural, de ilustres, eu ouvi isto de um dos autores do Código Canônico, o Dr. Xavier de Ayala,
e que foi, enfim, um cidadão que ia 4 vezes ao ano, era espanhol, morava no Brasil, doutor em Direito. Se vocês pegarem a Enciclopédia da Saraiva, diversos verbetes foram escritos por Xavier de Ayala, e, portanto, um especialista, um dos autores do Código Canônico. Ele dizia o seguinte: a linguagem daquela época era metafórica. Cristo falava como? Ele falava através de parábolas. O oriental gosta da metáfora. Se nós pegarmos os poetas orientais, nós vamos ficar naquele Próximo Oriente, como eles são riquíssimos em metáfora. A linguagem toda é compreensível através, quando pegamos contos, As Mil e Uma Noites, etc., o que nós vemos é essa capacidade. Agora, há um dado. Tanto faz o criacionismo quanto o evolucionismo. A Bíblia é escrita também numa linguagem metafórica. Cristo falava por parábolas. Agora, qual é o diferencial da existência do ser humano como nós e de todas as outras formas de seres vivos? Está exatamente em que, num determinado momento, a vida existente recebeu esse dom de espírito, de alma, que nos permite estar aqui falando, de inteligência, de procurar conhecer, de... Esse momento de criação, tanto faz que seja o cristianismo ou o evolucionismo, há um momento em que se diferencia o ser humano de todas as outras formas de vida, e que é o que está no Evangelho quando apresenta. É o momento em que Deus inspira, segundo o Evangelho, a existência daqueles que seriam a sua semelhança em nível de pensamento, etc. Então, de tal maneira que algumas falsas questões que são apresentadas são indiferentes, porque a pessoa coloca o problema como deseja e sem procurar se aprofundar nas verdadeiras questões e fundamentos daquilo que se está apresentando. O direito natural não é senão uma visão, já que, se nós não admitirmos o nada, mas sim Cristo, Deus criando, mas tanto faz os ateus, agnósticos, podem acreditar no nada. Quem não é ateu nem agnóstico, acreditar que é uma força criadora de tudo isso, aquilo que nas 5 razões de São Tomás de Aquino ele apresentava, na Suma Judarosa, para justificar a existência de Deus. O certo é que nós somos uma forma de vida diferenciada e que, num determinado momento, essa diferença apareceu. São algumas das ideias, essas unitárias que eu tenho apresentado aos senhores, e que eu gostaria, ao encerrar, lembrando meu querido e falecido amigo Roberto Campos. Tínhamos 4 livros escritos juntos. Era, ao meu ver, uma das inteligências mais brilhantes, e brincava com os economistas, com algumas das definições dele, eram notáveis. O economista é aquele cidadão que utiliza-se da geometria para explicar a miséria. O camelo é um animal pensado por um grupo de economistas por causa das suas linhas, mas concluía com muita sabedoria: nem por isso é um animal inútil. Entende? E ele que criticava, e às vezes eu me coloco nessa posição de perguntar na filosofia se muito do que se apresenta em filosofia não é mais teorias não enraizadas na realidade. E eu termino com uma frase do Roberto, que eu acho importante para aquilo que nós estamos pondo e que constitui, de rigor, o pensamento de partir dos fatos para conhecer as leis, em que ele disse o seguinte: a melhor forma de evitar-se a fatalidade é conhecer os fatos. Muito obrigado. Alô? Em nome de todos, e agora, bem do meu coração, queria agradecer ao Dr. Ives
primeiro por essa pequena amostra, né, da sua grande e vasta mesmo, sabedoria e magnânima, né? Uma liderança que realmente transforma cada dia o Brasil, né? Nos gera uma esperança nos jovens que somos aqui, no exercício da cidadania, né? E no carinho, né? na fraternidade, nessa humanidade que nos inspira. Dizer também que, vou falar em meu nome, como diretora da escola, o senhor deixou raízes, e deixa cada dia raízes profundas. Não foram só os 2 primeiros seminários de Direito Natural, mas com os valores vividos ao longo de muitos e muitos anos. O Dr. Ives fundou a escola em 1972, né? Está aqui o professor Antônio Jorge, bem à minha frente, estou compartilhando esse agradecimento junto com ele, né? Estamos aqui juntos. O professor Marcos Boeira, não estou localizando aqui, à minha frente também trabalhou na escola há bastantes anos, aqui, fisicamente, no prédio, né? E o que notamos e o Dr. Ives saiu, realmente, assim, do dia a dia da operação em 2007, pelo que eu me recordo, 2005, né? E como essas raízes, quer dizer, saiu do nosso dia a dia, né? Coordena nosso simpósio de direito tributário anualmente, ao largo de 43 anos, não é? Mas esse lado, esse trato humanístico, então aqui vários de nossos alunos também, né? Esse trato com a dignidade humana, o grande valor da escola, né? O trato pessoal com cada aluno, a fraternidade com que vivemos aqui, a horizontalidade entre professores e alunos, não é? A busca, de fato, pelo bem, pela verdade, né? E pela justiça, os 3 grandes valores da Escola de Direito. E o método do caso, que foi inaugurado pelo próprio professor Ives no primeiro simpósio de Direito Tributário aqui da escola, né? Realmente tocam realmente a nossa vida. A minha vida, estou há 8 anos aqui na direção da escola e posso dizer que a minha vida foi completamente transformada. Eu era uma advogada, né? E hoje me sinto assim bastante enriquecida e grata, doutor Ives. Quero falar assim com a maior simplicidade, né? Grata por ver realmente que nós conseguimos aqui transformar, né, os nossos alunos e, de fato, possivelmente vamos conseguir ajudar a transformar esse Brasil, né, alçando o jurídico à estratégia, né, também olhando aqui o professor André Fernandes, o professor Rodrigo Sampaio, não é? Romanistas, né, do direito romano, né, temos que voltar a Roma, né, nesse sentido de elevar o direito, né, ao cume das instituições. Quer dizer, nós não somos o back-office, nós não estamos lá só para ajudar a resolver o problema, né? Nós estamos aqui para realmente, com a justiça, né, concreta, no dia a dia, transformar as instituições, transformar as organizações. Então, dizer que o senhor plantou isso aqui com muita profundidade e penso e espero que seja um trabalho de muitos e muitos anos. Obrigada, doutor Ives. Olha, em primeiro lugar, queria só rapidamente dizer o seguinte. Realmente foi fundado em 1972 o centro, mas, na verdade, por eu ter ficado, a impressão de que eu sou o único fundador. Nós éramos 5 a trabalhar no início. Era o próprio Padre Xavier Ayala, que eu fiz menção, Jorge Sintra, o diretor do IPT em São Paulo, o professor Borzani, eu e o Américo da Gama, que era o editor da Quadrante. Que no ano seguinte eu fiquei sozinho. Começamos todos juntos e daí fiquei encarregado de tocar. Então, houve 5 fundadores do centro. Em segundo lugar, eu quero lembrar o seguinte: no início, nós tivemos a colaboração de 2 elementos excepcionais, que foram o Luiz Roberto, já falecido, Luiz Roberto de Barros, que fez inclusive a dissertação de mestrado dele no Mackenzie, analisando o que representava o centro
como foco era em direito educacional ou em educação, um foco de irradiação de princípios dentro da educação no Brasil. E o Ariovaldo, que hoje parece estar no Ceará, e é Ribeirão Preto, e que também, depois aquilo foi crescendo, entramos em outras áreas, jornalismo, administração de empresas, e quando eu deixei em 2005, quem assumiu está aqui também, estou vendo o Antônio Jorge, onde é que está o Antônio Jorge, e que dirigiu muito. O Renato Moraes, né? Então, mas o Antônio Jorge ficou como encarregado, com uma equipe muito boa naquela ocasião, e nós tivemos essa evolução até passarmos para a Ana com o Bueira e com outros. Então, de rigor, isso nunca foi obra de uma pessoa só, uma obra, enfim, de princípios que foram dados por um educador nato. Eu conheci o fundador da obra, São José Maria Escrivá, tive correspondência com ele, e é interessante notar o seguinte, ele sempre entendia, cada vez que eu olho, fico sem graça de ter Instituto Ives Gandra, porque eu nunca concordei com o nome, foi posto a minha revelia, mas ele pensava o seguinte, no cume das montanhas, quando há neve, vem o sol, aquela água irriga toda a planície. E que a universidade tem essa finalidade. A universidade tem a finalidade de irrigar toda uma nação. E o que nós procuramos aqui fazer no Centro de Extensão Universitária é exatamente isso. E agora, reabrindo a discussão em matéria de filosofia, eu acho que isso é uma grande conquista, ou reconquista do Centro de Extensão Universitária. Então, quero deixar claro que não tem nada de individual. Eu estava dentro de uma equipe, continuo até hoje, apesar das minhas dificuldades artríticas, como os senhores veem, eu vivo muito melhor do que mereço, mas pior do que eu queria, gostaria de andar melhor do que eu ando, mas na prática, com 84 anos, eu fico muito feliz de ver toda essa equipe trabalhando e eu poder aqui admirar o trabalho que estão fazendo como desse seminário. Então, eu queria realmente agradecer a vocês pelo que... E vendo pela primeira vez esse auditório, que era o grande desejo nosso, e que passamos até, que está sendo inaugurado filosoficamente com esse seminário. Eu quero agradecer muito a todos vocês, não vou tomar mais tempo de vocês. Passando a palavra para a Ana.